pediu o arquivamento. Juiz federal, juíza federal, arquivou. Beleza. 4 anos depois, eu fui preso em Palmas, em Tocantins, em flagrante. Lá, quer saber? Vou confessar todos os crimes que eu pratiquei. E dentre os crimes, eu falo, quero dizer também aí, delegado, pode escrever aí, lá em Palmas. 5 anos depois. Delegado, escreve aí, que além desse caixa eletrônico aqui de Palmas, há 5 anos atrás, eu furtei também uma caixa eletrônica, lá em Cuiabá, e 2 características. Numa prisão em flagrante, em outro crime, surgiu uma prova nova de um crime passado. A delegada lá de Palmas, simplesmente vai pegar uma cópia e, para o diretor-geral da Polícia Civil aqui em Mato Grosso, para ele descobrir quem que cuidou desse trem. Isso é uma prova nova. Então, surge em outras situações. Não é que o delegado vai ficar cavucando, procurando prova nova, não. Chega aleatoriamente para ele, ok? Senhores, voltando aqui, desarquivamento, prova nova, sempre. Não. Nem sempre, quando aparecer uma prova nova, será desarquivado. Porque se o fato foi atípico, a decisão considerou o fato atípico. Mesmo que tiver uma prova nova, não pode ser desarquivado. Marciano, o que é fato atípico? Fato atípico é quando não há crime. Não crime. Não tem nada a ver com a situação do furto ao caixa eletrônico. Furto ao caixa eletrônico é típico. Típico é quando há crime. Só não denunciou porque não tinha elementos da autoria. Essa situação da testemunha chegar do exterior não é que não era crime. Só foi arquivado porque não tinha elementos para indicar a autoria. Agora imaginem os senhores que se a promotora pediu e o juiz acatou, arquivou o inquérito porque a promotora falou, juiz, aqui não tem crime. Se não tem crime, o fato é atípico. Depois apareceu uma prova nova dizendo, aquilo lá era crime, já era. Porque se entendeu que lá atrás não era crime, mesmo com uma prova nova, não pode ser desarquivado. 2 exemplos para você, para ficar claro do fato atípico. Eu pratico um furto contra a colega. R$10. Promotora falou assim, junte a declaração de renda da vítima. Ela juntou patrimônio, R$10 milhões. A promotora falou assim, o que é o valor de R$10 para alguém que tem um patrimônio de R$10 milhões? O direito penal dá um nome para isso. Princípio da insignificância. É insignificante a ofensa ao bem jurídico dela. E quando dá princípio da insignificância, que é a bagatela, fala que o fato é atípico, por ausência de tipicidade material. Vocês vão estudar isso aí, tipicidade conglobante, isso aí. Bom, beleza. Arquivou o inquérito. 3 anos depois, sai uma herança minha, que nem eu sabia, é uma prova nova, que tenho 10 vezes mais do que o patrimônio dela. Pode, porque agora eu tenho 10 vezes mais do que o patrimônio dela, desarquivar o inquérito? Não, porque se foi atípico, não pode ser desarquivado, mesmo que apareça uma prova nova. Outro exemplo, senhores. Caiu na prova de Rondônia, lá sobre o Estatuto do Desarmamento. Em 2008 e 2009, você que tinha arma, o sujeito que tinha arma em casa, ele podia entregar para a Polícia Federal e receber um dinheirinho. Ou ele podia entrar no site da Polícia Federal e fazer o registro. Campanha do desarmamento. Beleza? Os tribunais do Brasil inteiro falaram o seguinte, para aí. Então, nesse período, a posse de arma constitui fato atípico. Nesse período, posse é fato atípico. O que é posse? Manter a arma em casa, não portando, não é isso? Em casa, no escritório. Ora, imagina que a delegada foi fazer uma busca e apreensão na minha casa para pegar documento. A hora que abriu a gaveta, achou a arma. E eu estou no porte ou na posse? Posse. Ou a jurisprudência, lá de Rondônia, depois falou o seguinte, para aí,
não é crime. Porque se ele está no período de 2008 e até dia 31 de dezembro, ele pode escolher se vai registrar a arma ou entregar. Se ele pode escolher, o Estado deu opção. Se o Estado deu opção, não pode tipificar como crime. E falou que nesse período, posse não era crime. Aí caiu na prova assim, ó. Instaurou-se inquérito policial sobre posse de arma de fogo praticado por fulano de tal, quando foi flagrado numa busca e apreensão, mantendo arma na sua residência. Arma de uso permitido. Ponto. Tá? O Ministério Público pediu arquivamento de inquérito por entender que naquele período ocorreu abolício criminis. Aboliu-se o crime. Ponto. O juiz acatou e o inquérito arquivou. Posteriormente, o Tribunal de Justiça mudou o entendimento. Se ele mudou o entendimento, o novo entendimento é uma prova nova. Posteriormente, o Tribunal de Justiça mudou o entendimento e passou a considerar típico até a posse de arma de fogo naquele período. Diante da situação hipotética, indique a alternativa correta. Letra A. Poderá o investigado ser denunciado pelo crime de posse, uma vez que o novo entendimento constitui prova nova. Falso. Se não era crime, mesmo uma prova nova não pode desarquivar. Beleza? Senhores, toda decisão judicial, ela tem um prazo para recorrer. Tá? Sai uma decisão do juiz, você tem um prazo para recurso. Se não entrou com recurso, fala que transitou em julgado. Daí criou-se o seguinte, ó. Coisa julgada. Cara, que trem é esse, coisa julgada? Coisa julgada é quando uma decisão, ela torna-se definitiva. Ou para sempre, ou mais ou menos. Se a decisão que arquivou o inquérito policial, tá? Ela pode ser desarquivada em certos casos e noutro não. A doutrina e as provas estão cobrando o seguinte: decisão que arquiva inquérito faz coisa julgada formal ou coisa julgada material. Daqui você vai encaixar lá para ver se você entendeu. Ó, senhores, no processo penal brasileiro, a palavra formal, a coisa julgada formal, é aquilo que fica arquivado até uma certa situação aparecer. É aquilo que fica arquivado até aparecer uma prova nova. É um arquivamento não definitivo. É um arquivamento que aguarda-se uma prova nova. Isso chama-se formal. Coisa julgada material é igual definitivo. É aquilo que, em hipótese alguma, pode ser ressuscitado. Se você olhar para o inquérito policial, ele tem essas duas situações. Coisa julgada material é quando o inquérito policial é arquivado com base no fato atípico ou na ausência de autoria, senhores? No fato atípico, porque aí não pode desarquivar. E o que não pode desarquivar é porque ele foi definitivo. Quando a decisão que arquivar o inquérito policial foi arquivado por ausência de autoria, é só você pensar, a única testemunha estava viajando. Nesse caso, se surgir uma prova nova, pode desarquivar. Faz coisa julgada formal. Esse formal está ligado com isso aqui, ó. Então eu posso dizer, ó, isso aqui faz coisa julgada formal e isso aqui faz coisa julgada material. Ok? Só que aí, senhores, o examinador, ele não tem o que fazer, sabia? Ele fica pensando
coisa para ferrar com o candidato. Não é que é para ferrar, pessoal. Ele quer selecionar o melhor. Ele quer selecionar aquilo que tem maior conhecimento, não é isso? Senhores, como é que o Poder Judiciário funciona? É mais ou menos assim, ó. Vou pegar só uma parte do Poder Judiciário. Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, abaixo dele o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, cada estado tem um, isso aqui só em Brasília, isso aqui só em Brasília, Tribunal Regional Federal, 5 no Brasil, com proposta de criar mais 4, abrir concurso para caramba. Juiz de Direito é o cargo inicial, você passou concurso, passou no concurso para juiz, você vai lá para o interior, você é o juiz de direito. Juiz federal é o cargo inicial da Justiça Federal, juiz federal. Senhores, cada um atua na área de sua competência. Esse pessoal aqui é juiz federal. Esse pessoal daqui, ó, esse pessoal de cá, vale mais do que de cá. Negativo. Não é porque é federal que tem maior poder. Cada um vai atuar na sua competência. Senhores, um inquérito policial de contrabando, quem arquiva ele é o juiz federal ou o juiz de direito? Juiz federal. Porque o juiz de direito é incompetente. Não é atribuição dele. Agora inverte. Se eu furtei o colega, eu não peguei bem da União. Quem arquiva o meu inquérito é um juiz de direito ou um juiz federal? Juiz de direito, porque o juiz federal é incompetente. Os caras criaram aqui, ó. Colocaram aqui, ó. Quando você já sabe que o desarquivamento é possível quando aparecer uma prova nova, salvo se o fato for atípico. Aí não pode desarquivar. E não pode desarquivar mesmo se o arquivamento foi feito por juiz incompetente. Pode escrever. Mesmo que foi feito por juiz incompetente. Não interessa. Mesmo que o juiz não tinha atribuição. Não pode desarquivar se o fato for atípico, mesmo que por competente. Olha aqui, ó. Eu pratiquei um furto de R$10 contra o colega. Eu não sei por que carga d'água o inquérito correu na Polícia Federal. Não era nem para correr na Polícia Federal, mas correu na Polícia Federal. O Ministério Público Federal falou que é princípio da bagatela, pediu arquivamento. Juiz federal era para dar uma esculhambada no Ministério Público Federal. Falou assim, ô Ministério Público Federal, você está doido? Se não tem interesse da União, você não podia nem pedir. Você tinha que fazer numa linha. Remeta-se o inquérito para a Justiça Estadual. Mas não sei por quê, talvez só para cair na prova, o Ministério Público Federal pediu arquivamento, o juiz federal comeu barriga e arquivou. Depois descobriu que nesse furto eu era mais rico que ele. Uma prova nova. A promotora vai dizer, considerando que o arquivamento foi feito por juiz incompetente, é possível o seu desarquivamento. Falso. Mesmo que por juiz incompetente, ok? Essas questões todas nós já vimos, só que de forma fatiada, por isso que eu estou pulando, tá? Já falamos isso aqui. Juízo ACO. ACO significa inicial. Tá? Nós temos duas palavras, ACO e adquém. ACO e adquém. O sujeito foi condenado lá em Lacerda e recorreu para o Tribunal de Justiça. O juiz que condenou é ACO e quem vai julgar o recurso é adquém.
é para quem recebe o recurso, é o ad quem, e esse é o ACO, significa inicial, tá? Já falamos. Vamos lá? Letra D. O arquivamento de inquérito policial, mediante promoção do Ministério Público, promoção, promover, pedir, solicitar. O arquivamento de inquérito policial, mediante promoção do Ministério Público, por ausência de provas e não pelo fato atípico, por ausência de provas, impede a reabertura das investigações. 2 pontos. A decisão que homologa, a decisão que confirma, homologar é confirmar. A decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material. Falso, porque não falou que era atípico. Material vai casar com fato atípico. Falso, tá bom? Próximo assunto, ação penal. Ação penal, senhores. Conceito, vamos lá? Rapidinho, vai dar para fazer uma introdução aí nesse tema, tá? Pessoal, agora você tem condições de aprofundar o seu estudo, lendo aqueles artigos e principalmente fazendo exercícios, tá certo? Entra nos sites especializados em exercícios e façam muito. Eu, para mim, acho o melhor site esse. O que concursos? Né? Você se inscreve lá, você tem 10 questões diária gratuita. Se você pagar, é baratinho, você tem ilimitado. Esse site você pode filtrar a questão. O que é filtrar? Quero fazer só questão de inquérito feito pelo CESP. Você bota lá, disciplina, processual penal, assunto, inquérito, banca examinadora, CESP. Ah, quero fazer só pela FUNCAB, só pela FGV, e assim por diante. Se você não marcar a banca, vem tudo quanto é banca. Eu aconselho você não marcar a banca, porque você vai resolvendo tudo do inquérito. Entendeu? Tá? Agora sim, nós terminamos inquérito policial, entraremos agora na segunda fase da persecução penal. Então, essa aqui nós já matamos. E o que é ação penal, então? Vamos lá? É o direito de provocar, o Estado juiz, é o direito de provocar o Estado, juiz, para instaurar o processo crime, para instaurar o processo crime. Contra o autor de um fato definido como crime. Vamos lá, só no conceito, pessoal? Agora, estudaremos então o que se chama de ação penal. Só o conceito diz o seguinte: ação penal é o direito de provocar o juiz. A segunda fase, ela é simbolizada pelo triângulo, porque o acusador, em regra o Ministério Público, vai levar até o juiz uma denúncia
que se o juiz receber, ele chama o réu através da citação e aí instaura-se o processo. Neymar foi assim, ó. Ministério Público Federal denunciou, você não manda no juiz, o Ministério Público falou negativo, não vou receber. E ele nem fez a citação, por isso que não deu triângulo no Neymar. Mas o processo, a ação penal é o direito de provocar o juiz. Esse direito vai depender do tipo da ação penal. Por quê? Às vezes, senhores, quem vai fazer essa acusação é o QTE, querelante. Querelante, você vai ouvir muito falar nisso, ó, querelante. Quem que é o querelante? É o acusador que leva uma acusação ao juiz em crime de ação penal privada. Eu caluniei a colega. A lei fala, Ministério Público, você não tem nada a ver com crime de calúnia. Você é advogado da sociedade. Crime de calúnia ofende um direito particular, porque a honra é dela, não é da sociedade. Não é você que tem que acusar. A lei fala, crime de calúnia é você que tem que levar a acusação para o juiz, mesmo que você tenha que contratar advogado. Mas é você que tem que acusar. Juntar no conceito fala, é o direito de provocar o juiz para instaurar o processo contra alguém que praticar um fato definido como crime, ok? Classificação. Classificação. Ação penal pública. Senhores, ação penal, ela classifica-se como pública ou privada. Como nós estamos indo passo a passo, esse quadro eu vou transformando ele em redação para você. Mas se eu jogar de lá para cá, eu vou dizer, ó, o direito de buscar ao Estado juiz classifica-se em ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pública, quem tem o direito de acusar é o Ministério Público. Na ação penal privada é o querelante, que é o querelante, quem é ele? É a própria vítima, que o CPP chama de ofendido. A ação penal pública, 2 pontos, coloca lá. Ação penal pública, vamos lá. É aquela em que o titular do direito de acusar, é aquela em que o titular do direito de acusar é o Ministério Público. É aquela em que o titular do direito de acusar é o Ministério Público. Sim, senhores. O que eu falei para você, o que você escreveu está aqui, ó. Quem acusa é o Ministério Público, que você transforma ele num triângulo. Na ação penal pública, quem acusa é o Ministério Público. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. O Ministério Público detém a titularidade da acusação em qualquer tipo de ação penal. Falso. O Ministério Público só é o titular na ação penal pública. Tá? Titularidade, Ministério Público. Quando for ação penal pública. Prazo, já falamos. Porque prazo, você só colocar aqui, ó, igual prazo da denúncia, que é aquele prazo que nós falamos. 5, 15, 10, 48 horas, 2 dias. Já falamos. Tá? Princípios. Princípios da ação penal pública. Princípios da ação penal pública. Vou usar ali. Senhores, quando se fala em princípios, princípios são normas básicas que devem ser observadas.
A ação penal pública tem os seguintes princípios: obrigatoriedade. Obrigatoriedade. 2 pontos. Obriga o Ministério Público a oferecer denúncia. Obriga o Ministério Público a oferecer denúncia. Quando existir prova da materialidade, e indício de autoria. Quando existir prova da materialidade e indício de autoria. Senhores, vou fazer um parâmetro para você sobre os 2 tipos de ação penal privada e seus princípios. Vou colocar aqui ação penal pública e ação penal privada. Eu tenho que escrever isso aí, professor? Não, mas você tem que prestar atenção. Sabe por quê? Estamos estudando os princípios. Princípio da obrigatoriedade. Os senhores escreveram o quê? Esse princípio obriga o Ministério Público a oferecer denúncia quando tiver prova. Marcelo, mas eu não entendo o seguinte: se lá atrás você falou que o Ministério Público poderá tomar uma das 3 providências: oferecer denúncia, devolver para novas diligências ou pedir o arquivamento. Agora você vem com essa história de que ele é obrigado a oferecer denúncia. Se ele pediu o arquivamento, ele não ofereceu denúncia. Então, o pedido de arquivamento ofende o princípio da obrigatoriedade. Falso. É obrigatório, promotor, você oferecer a denúncia quando você, promotor, entender que há prova e mesmo assim não quer denunciar. Por exemplo, ela, promotora, ela pode pedir o arquivamento. Ela vai ter que escrever por que ela está pedindo o arquivamento. Porque o juiz pode não concordar. Agora, promotora, você não pode escrever assim, ó. A promotora de justiça do Estado de Mato Grosso, que abaixo assina, vem manifestar da seguinte forma. Próximo parágrafo. Apesar de existir prova do crime neste inquérito, e também da autoria, deixo de oferecer a denúncia, porque no meu gabinete tem outros casos mais complexos. Pode o promotor fazer isso? Não, se você mesmo, o promotor, está dizendo que tem prova, recaiu sobre a sua cabeça o princípio da obrigatoriedade. Entendeu ou não? Então, pedido de arquivamento não é incompatível com o princípio da obrigatoriedade. Eles casam, tá? Princípio da obrigatoriedade não existe na ação penal privada, senhores. Sobre a ação penal, indica a tentativa correta. Letra A. O princípio da obrigatoriedade rege a ação penal pública e a ação penal privada. Falso. Na ação penal privada, o princípio que se contrapõe chama-se oportunidade. Marciano, qual que é o princípio que está no mesmo paralelo que a obrigatoriedade? Qual que é o princípio correspondente? Oportunidade. Você quer ver? Se eu roubar o colega, roubo é ação penal pública. Promotor não pode dizer, não vou denunciar porque o Marciano é pessoa boa, nunca praticou crime, pedir parará e ainda ajuda a sociedade. Não faz mais que a obrigação. É princípio da obrigatoriedade. Você tem que denunciar, promotor. Você só não vai denunciar se não tiver prova. Agora imagina, não é esse crime, eu caluniei o colega. Ele vai me processar se ele quiser, ou ele é obrigado a processar, senhores? Se ele quiser. Se ele vai me processar se ele quiser, ele vai verificar se é oportuno ou não. Até porque, se eu pratiquei uma calúnia contra ele, ele vai conversar com a advogada dele. Doutora, o que pode dar para o Marciano aqui? Ó? A advogada vai dizer, ó, esse processo seu custa 20 mil. Você vai gastar com o advogado mais ou menos isso. Lá pela tabela. E no mais,
Ele, não, professor, mas se ele ficar pelo menos 3 dias na cadeia, já está bom. Não, crime de calúnia, no máximo que ele vai fazer é pagar sacolão. Ele analisa se compensa ou não. Quando você analisa se compensa ou não, você está analisando a oportunidade, ok? Aí, senhores, os caras já inventaram o seguinte, ó. O princípio da obrigatoriedade é absoluto? Não. O princípio da obrigatoriedade tem exceção. Quais as exceções do princípio da obrigatoriedade? 2. Delação premiada. Tá? Delação premiada e transação penal. Senhores, rapidinho, vamos só terminar isso aqui. Transação penal. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Letra E. O princípio da obrigatoriedade é mitigado pela delação premiada e transação penal. Verdadeiro. Exceção significa mitigado. Eu só troquei exceção por mitigado, que os caras já colocaram na prova. Nós aqui participamos de uma organização criminosa, de grupo de extermínio, tá bom? Eu sei que tem uma investigação, eu procuro a promotora e falo, promotora, quer fazer um acordo comigo? Eu conto tudo que eu sei, entrego todos os meus comparsas, só que a senhora não me denuncia. Não vou fazer isso. Então tá bom, então continua investigando, você não vai descobrir ninguém. Tá bom, vou fazer. E nós fazemos um acordo. Chama meu advogado, vamos assinar, manda para o juiz homologar. Homologou o acordo, meu irmãozinho? Eu vou e conto. Agora eu quero o benefício. Ô promotora, você não pode fazer isso, promotor. Porque se o Marciano está confessando o crime que ele participou, tem o princípio da obrigatoriedade que fala, se estiver provado o crime e tiver indício de autoria, e eu confessei o crime, porque o delator, o primeiro requisito do delator é ele confessar o próprio crime, cara. Como é que você, promotor, não vai oferecer denúncia porque tem o princípio da obrigatoriedade? Pode sim não oferecer, porque é uma exceção. Promotora, promotor, você não está obrigado a oferecer denúncia, mesmo tendo o princípio da obrigatoriedade, quando o sujeito colaborar. É o que aconteceu aqui no estado de Mato Grosso com o Mendonça, né? Júnior Mendonça, delatou o ex-governador e muitos outros, o ex-governador está preso até agora, e o Júnior Mendonça, nesse momento, deve estar tomando uísque, entendeu? Ou porque ele fez um acordo. Então, a delação premiada é uma exceção. Transação penal, o que é? Transação, os senhores sabem, pode ser que não sabe transação penal, não é isso? Tá? Transação penal é um acordo para pagar a pena alternativa. Eu ameaço o colega, ação penal pública condicionada, confesso para a delegada, confesso para a promotora fala assim para mim, ó, Marciano, você aceita trabalhar 3 meses limpando uma escola? Se você trabalhar certinho, eu não vou te denunciar. Aceito. Estou pagando uma pena Ministério Público, sabendo que eu sou autor do crime, sabendo que tem crime, mesmo assim não denuncia. Está ofendendo o princípio de obrigatoriedade. Não. Porque tanto a delação premiada, que está na lei 12.850, que cai para a polícia, quanto a transação penal, que está na lei 9.099, de 95, é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Senhores, na próxima aula, nós continuaremos a ação penal, ou seja, é o mesmo material. Mesmo que tenha um outro material lá, vamos terminar esse aqui e começar o outro, tá bom? Tá? Clique lá.